Com a chegada de fim de ano, alguns setores da economia enfrentam os efeitos da diminuição da demanda de produtos e serviços. Para minimizar essa situação, empresas optam por conceder férias coletivas para os funcionários. Mas é importante ficar atento ao que diz as leis trabalhistas. Todo trabalhador tem direito a férias. Este direito é previsto em lei. A CLT determina que o trabalhador tem a opção de cumprir um dos dois tipos de férias, as coletivas e as individuais. As férias individuais são obrigatórias e devem ser concedidas anualmente. Já as férias coletivas não são obrigatórias e podem ser fracionadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Com a chegada do fim do ano, muitas empresas já se programaram para diminuir o ritmo de produção e os custos. Para não ter que demitir os funcionários, elas recorrem às férias coletivas. Manda a boa técnica de recursos humanos e principalmente o respeito ao empregado, que você avise antes de as razões e quando serão essas férias coletivas, quando será adotada essa medida. Porque isso também alerta o empregado que a organização está em uma situação difícil, não está conseguindo colocar seus produtos no mercado, etc., e que necessita de reduzir custos. Então, de certa maneira, não que o empregado fique já avisado que será demitido, não é isso, mas ele saiba que é necessário um esforço maior, um empenho maior para conseguir sair da crise. As fábricas montadoras de veículos, instituições de ensino e até os donos de transportes escolares adotam como regra a divisão das férias para os períodos de baixo fluxo de trabalho ou produção. A empresa de Mônica é uma delas. São aproximadamente 25 funcionários que, ao serem contratados, já ficam sabendo que as férias serão coletivas e em datas pré-determinadas pela empresa. A gente divide as férias coletivas, 10 dias no meio do ano e 20 dias no final do ano. Por conta das escolas, né? As escolas, o período de férias maior é no final do ano, então a gente dá o período de 20 dias de férias coletivas para todos os nossos funcionários. Porque a gente não tem atividade, né? As escolas param, então não tem por que a gente abrir o escritório. Então a atividade não tem, então a gente dá férias para o pessoal todo. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado e professor de Direito Sindical, Cláudio Santos. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado. Bom, doutor, qual que é o procedimento para a empresa que deseja estabelecer férias coletivas para os seus funcionários? Pois é, existe essa possibilidade de o empregador optar por conceder férias coletivas aos seus empregados. Para isso, ele precisa cumprir alguns procedimentos, alguns requisitos, dentre os quais avisar ao Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e também ao sindicato ou aos sindicatos representativos das categorias dos profissionais que trabalham naquele estabelecimento. Então, cumprindo esses procedimentos formais, ele pode determinar que as férias dos seus empregados serão tiradas de forma coletiva, ou seja, ele vai parar toda a empresa para que todos possam descansar. Então não dá para ser um acordo entre ele e os funcionários, né? Isso tem que estar formalizado lá no Ministério, no sindicato também, né? Isso, mesmo depois da Convenção 132 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, continua, por entendimento do TST, a obrigação de o empregador determinar quando seus empregados tirarão as férias. Então, é o empregador que determina quando vai conceder férias. E há um período, quanto de antecedência que isso deve ser comunicado? Ele tem que avisar os seus empregados com pelo menos 30 dias de antecedência antes do início das férias. Mas, como é ele que empreende atividade econômica, é ele que decide qual é o melhor momento de prescindir de determinados empregados, porque vai conceder férias. Já que ele faz isso para as férias individuais, a própria CLT prevê que ele também pode fazer isso para as férias coletivas. Pois é, o que mais que a CLT prevê com relação às férias coletivas? Em relação às férias coletivas, além de avisar ao sindicato e ao Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem também que pagar a remuneração de férias, como faz com as férias individuais. Ele tem que avisar com antecedência também os seus empregados para que possam planejar. Ele pode fracionar essas férias, como foi o caso do exemplo citado na matéria, desde que respeitado um período mínimo de 10 dias, ele pode fracionar em 2 vezes. Então, as mesmas regras que você tem para as férias individuais, você tem para as férias coletivas, com esse acréscimo de que o sindicato e o Ministério do Trabalho e Emprego têm que ser avisados. Não é pedir autorização, mas sim avisar a ambas as entidades.
Tá certo. Bom, e vamos agora saber quais são as dúvidas dos trabalhadores sobre férias coletivas. Vamos conferir então a primeira pergunta. Meu nome é Jaqueline, eu gostaria de saber se a empresa precisa justificar o motivo das férias coletivas para o empregado. A necessidade dela justificar não só para o empregado, mas para o Ministério também? Pois é, a legislação estabelece que o empregador avisará ao Ministério e ao sindicato. Então, não há necessidade de pedir a concordância ou pedir autorização para o Ministério ou para o empregado. Agora, é de bom tom, é de bom alvitre que as partes negociem essa situação, mas o empregador pode, em definindo quando vai parar suas atividades, conceder as férias coletivas sem a necessidade de concordância dos seus empregados. E qualquer tipo de empresa pode estabelecer férias coletivas? Qualquer empresa pode estabelecer férias coletivas, não há restrição. Pois é, como é que elas são estabelecidas? Eu posso determinar, por exemplo, para determinado setor da empresa ou determinados funcionários? Isso, as férias coletivas podem ser fracionadas e podem ser setorizáveis. Eu não preciso parar toda a empresa, eu posso apenas paralisar o setor de produção, por exemplo, já que a demanda diminuiu. Eu posso parar a área administrativa, porque não vai haver demanda. Eu posso setorizar as férias coletivas. Então, não há necessidade que eu pare toda a empresa. Assim como eu posso fracioná-las, eu posso também concedê-las por setor. Tá certo. Bom, e temos mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Márcio. Eu gostaria de saber se todos os empregados são obrigados a cumprir férias coletivas. Ele tem o direito de recusar? Pois é, Márcio e Ana, na verdade não. Se a empresa vai ficar parada durante 20, 30 dias, não há o que ele fazer ali naquela localidade. Então, como é uma prerrogativa do empregador conceder as férias, então o empregado terá sim que usufruir, gozar de suas férias nesse período determinado pelo empregador. Com a diferença que em vez de ser férias individuais, serão férias coletivas, mas a isso o empregado não pode se opor. Mas já que o empregado não quer essas férias coletivas ou ela foi determinada ou estabelecida no período ruim, o empregador pode compensar de alguma forma isso? Em tese não, Ana. Em tese, se vai haver a paralisação, todos os empregados têm que tirar férias. Então, não pode depois jogar para um período posterior, até porque nós temos as amarras do período concessivo. O empregador tem que conceder as férias durante o ano subsequente ao ano em que o trabalhador adquiriu o direito, sob pena de, quando fazer fora desse prazo, ter que pagar em dobro. Então, as férias são um estudo muito importante, porque a não concessão dentro do prazo previsto na CLT, que é o ano subsequente que o empregado adquiriu o direito, elas deverão ser pagas em dobro. É a punição que tem o empregador por desrespeitar esse direito fundamental do trabalhador. Alguma situação em que o empregador ele perde o direito às férias dele, por exemplo, ele falta demais ao serviço, isso pode ser descontado do tempo de férias? Sim, há previsão na CLT que mais de 32 faltas injustificadas, elas acarretam a perda do direito de férias. Assim como se o empregado ficar por uma licença remunerada por mais de 30 dias, 31, 32 dias, ele também perde o direito às férias. O que vai acontecer é que posteriormente ele vai receber o abono constitucional, que é 1/3 da remuneração de férias. Mas em acontecendo esses dois casos, por exemplo, ele perde sim o direito de férias, porque ele já estará configurado o objetivo do Instituto, que é permitir que o trabalhador repouse depois de um ano de trabalho. Ok. Bom, vamos ouvir agora mais uma pergunta gravada nas ruas pela nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. Meu nome é Ronildo. Eu gostaria de saber, que eu estou em dúvida, se eu sou recém-contratado da empresa, sou obrigado a tirar férias coletivas com todos os outros empregados. Então, como é que fica a situação de quem está contratado, por exemplo, há menos de um ano? A CLT também traz previsão para essa situação. E o que estabelece a CLT? Porque como o trabalhador ainda não adquiriu o direito a tirar férias e o empregador vai conceder férias coletivas, a lei estabelece que ele vai tirar as férias proporcionais ao período que ele adquiriu. Por exemplo, se ele está há 6 meses, ele tira 6/12, tira 15 dias de férias, e o restante serão licença remunerada. Ele não pode voltar a trabalhar porque a empresa está fechada, mas ele só tem direito a 15 dias e a empresa ficará parada por 30. Então, 15 dias ele tirou férias e 15 dias ele está de licença remunerada. E um detalhe, a partir do momento em que termina as férias dele, começa a contar um novo período aquisitivo. Então, terminaram as férias coletivas, daí a um ano é que ele vai ter direito a tirar novas férias. Essa é a consequência prevista na CLT para aqueles empregados que não têm um ano ainda de serviço e que, portanto, não adquiriram o direito a tirar férias. Férias coletivas podem ser vendidas ou não?
Também a legislação traz uma previsão, é o chamado abono pecuniário, a possibilidade de converter 1/3 das suas férias em dinheiro. O que a CLT estabelece? Que se houve pedido de abono pecuniário, essa situação será resolvida em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Daí porque o empregador avisa ao sindicato, porque se houve pedido de venda de férias, né, se o empregador tem que comprar as férias dos seus empregados, ele vai discutir com o sindicato como vai fazer essa situação. Em regra, nas férias coletivas, o abono pecuniário é discutido junto com o sindicato em acordo. E o que estiver disposto lá é o que vai prevalecer para essa relação. E com relação ao menor aprendiz, ao estudante, né, menor de 18 anos, como é que fica essa questão das férias coletivas se ela não bater com o período de férias escolares? Também as restrições que existem para as férias individuais permanecem para as férias coletivas. Os menores de 18 anos, 16 a 18, têm direito não podem ter suas férias fracionadas. O menor de 16 a 18 anos, estudante, tem o direito de fazer coincidir as suas férias com as férias escolares. Assim como os maiores de 50 anos também não podem fracionar suas férias. Se eventualmente o empregador for conceder férias coletivas, ele deverá observar esses aspectos. Se porventura ele conceder férias fora do período escolar, como você se referiu, esse empregado menor, estudante, estará de licença remunerada e não de férias. E vai ter direito a tirar férias posteriormente, quando chegarem suas férias escolares. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde. Igualmente, Ana, obrigado.